Pela bondade do nosso Deus, estamos juntos mais uma vez para meditarmos nas palavras do Senhor. Que nesse dia as bênçãos maravilhosas do nosso Pai Celeste sejam derramadas sem medida sobre a vida de todos. O texto para nossa reflexão nesse dia está do Evangelho de Mateus, no capítulo 14, nos versos 23 a 29. Lá nós lemos assim: Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Pedro conseguiu andar sobre a água. Que coisa formidável! Olhem para mim, colegas. E foi aí que todo o problema começou. O mais aventureiro dos discípulos de Jesus saiu-se bem nesta caminhada sobre as águas, enquanto manteve os olhos fixos em Jesus. Depois, porém, ao bom estilo de Pedro, começou a pensar em si mesmo e em como estava se saindo bem. Foi nesse momento que reparou no vento e na ferocidade da tempestade, e a sua vida vitoriosa de andar sobre as águas, então, começou a desmoronar-se. E não foi preciso muito tempo. Logo que desviou os olhos de Jesus, a fonte do seu poder começou a afundar-se. Em aflição, então ele grita: Senhor, salva-me! E ele o salvou. E haveria de o fazer ainda várias vezes, à medida em que o grande apóstolo se debateria entre os polos da fé e da dúvida. Jesus faz a mesma coisa na nossa vida, à medida que nós avançamos com mais ou menos hesitações na nossa caminhada espiritual. Há dias em que até eu consigo andar sobre as águas. Noutras vezes, porém, eu dou comigo afundar-me rapidamente. A única constante é a disponibilidade de Jesus, que está sempre pronto a salvar logo que nós clamamos por auxílio. A cena em que Pedro caminhou sobre as águas aconteceu depois de Jesus ter obrigado os discípulos a afastarem-se, depois de ele ter alimentado 5.000. Quando terminou o seu período de oração, ele foi ter com os discípulos, que estavam nesse momento enfrentando uma terrível tempestade. Quando Jesus e Pedro entraram para o barco, a tempestade miraculosamente cessou, e os discípulos o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. Foi esta a primeira vez que os discípulos atribuíram esse título a Jesus. Mas não seria a última. E com cada repetição, o título terá um significado ainda mais grandioso, à medida que eles vão compreendendo cada vez mais plenamente a identidade do seu Senhor. A experiência dos discípulos prefigura a nossa experiência, à medida em que, dia a dia, vamos obtendo uma compreensão mais plena de quem é Jesus e de que Ele é o alvo da nossa adoração e a fonte do nosso poder. E nesse dia, não percamos Jesus de vista. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, porque és o nosso Salvador. Muito obrigado, porque embora estejamos tão fracos, o teu amor sempre é constante. Muito obrigado, porque mesmo quando erramos, o Senhor estende-nos a mão para nos levantar. Toma-nos em tuas mãos nesse dia mais uma vez. Ajuda-nos a estarmos sempre com os olhos fixos em ti. Guarda-nos com a tua paz, em nome de Jesus. Amém.